A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6, navegando nesse terceiro trimestre CPAD. E o tema da aula de hoje é um assunto muito interessante e também deve ser tratado com responsabilidade. Vamos tratar hoje sobre a eutanásia. E eu espero que Deus em Cristo traga luz através da palavra para que você possa compartilhar isso para os teus alunos. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, faça ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também nota 10 e deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E se você desejar melhorar as suas aulas, ter um treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical, acesse o nosso site. Lá tem um curso conhecido como Treinamento para Professores da Escola Bíblica, onde você vai conhecer como funciona a EBD, como montar a tua aula, como preparar o esboço. Você acha tudo isso lá, tá, gente? E você acessa o site aqui e esse curso está disponível para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos tratar sobre esse assunto, eutanásia. E nós vamos iniciar a partir da perspectiva bíblica. O que a Bíblia traz para a gente? E como a gente pode trazer esse assunto numa visão de ética cristã? Temos algumas bases bíblicas para poder iniciar a aula de hoje. A primeira é esse versículo introdutório, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Faça essa leitura, tá? Em sala de aula com os teus alunos. E nós vamos ler também a nossa leitura bíblica, que está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 até o 20, e também Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Lê esse texto aí compassadamente com os teus alunos em sala de aula e seja um instrumento para a glória de Deus. A pena de morte ou pena capital é um tema muito polêmico que vem sendo discutido e debatido atualmente, pois ela mexe com a palavra de Deus e ao mesmo tempo com o direito da vida de todo ser humano, de forma universal. A própria Declaração dos Direitos Humanos é contra a pena de morte. Outro detalhe que a gente descobre também, entendendo a respeito desse assunto, eutanásia, que quando você observa a Declaração dos Direitos Humanos, você encontra lá no 3º artigo que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e, ao mesmo tempo, à segurança pessoal. Então, esse direito é garantido por lei. E o artigo 5º diz o seguinte, que ninguém pode ser submetido à tortura, nem penas cruéis ou tratamentos degradantes. E aqui a gente percebe a importância desse tema. Esse tema que também é complexo até mesmo para a gente poder trazer em sala de aula. E se a gente for pesquisar sobre a pena de morte, a gente encontra o seguinte significado, que é uma sentença estabelecida pelo Poder Judiciário que consiste em retirar legalmente a vida de uma pessoa que tenha cometido um crime irreversível. Em alguns estados dos Estados Unidos, há permissão para a pena de morte. Em alguns países também. No Brasil, a pena de morte ela ainda não é permitida. Esse assunto mexe muito com as emoções. Mexe muito também com a perspectiva do que cada um acredita aqui. Só que a nossa perspectiva bíblica, gente boa, é trabalhar a Bíblia com os teus alunos. Como a Bíblia trabalha isso pra gente. Porque aqui levanta algumas questões. Não seria justo matar alguém que mata o outro? Levanta também outra questão. Não é melhor retirar a vida de um idoso que nós amamos, que está sofrendo em uma maca de um hospital? Isso aqui traz uma complicação muito interessante. O que a Bíblia traz de lições para a gente? Essas questões tocam na nossa alma. Traz também uma reflexão ética e pastoral sobre o que a Bíblia diz. Por isso, querido professor, tenha a sabedoria de Deus em trabalhar esse assunto com os teus alunos. Tenha a sabedoria de Deus em aplicar isso de forma relevante.
Faça algumas anotações, alguns apontamentos aqui da videoaula para poder te ajudar também, pois a vida do ser humano, ela é sagrada. A vida do ser humano foi concedida por Deus. A vida humana, ela parte de um ponto de partida do próprio Senhor. O direito à vida deve ser um direito assegurado para todos. No entanto, há uma contradição sobre esse pressuposto a partir do momento em que o Poder Judiciário tem a condição e tem a responsabilidade, então, de julgar alguém com a pena de morte. Também vamos entender a respeito da eutanásia, que é a permissão familiar para alguém morrer em um estado de irreversão de saúde. E é por isso que eu quero que você fique entusiasmado para ensinar na escola bíblica dominical. Que Deus te use como instrumento. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é eutanásia? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender sobre o conceito de eutanásia. Originalmente falando, a palavra eutanásia tem a etimologia de termos gregos, de duas palavras. Da palavra eu, que traz essa ideia de boa ou fácil, e thanatos, morte, ou seja, uma fácil morte, uma boa morte. A junção desses termos traz essa perspectiva de uma boa morte. Esse termo, eutanásia, foi utilizado pelo filósofo inglês Francis Bacon a partir da sua perspectiva sobre o assunto. O sentido da eutanásia, atualmente falando, é acelerar a morte de alguém que está passando por um processo debilitado de saúde. Uma pessoa que está vivendo em estado terminal, em um hospital, em cima de uma maca, sofrendo por uma doença irreversível. Esse processo é permitido com o consentimento dos familiares. Essa perspectiva é uma perspectiva complexa também mexe com as nossas emoções, pois existem duas formas de eutanásia. Existe a eutanásia ativa e a passiva. Como nós podemos compreender sobre isso? A passiva consiste, por exemplo, no desligamento dos aparelhos que mantêm a pessoa viva em um estado terminal em um hospital. A ativa requer, então, a aplicação de uma droga com permissão familiar para acelerar a morte daquele que ainda está com vida no hospital. E existem aqui algumas implicações sobre a eutanásia. Como a gente precisa observar isso aqui, esse assunto? A eutanásia tem implicações na ordem legal, moral e ética. Qual é a nossa visão e perspectiva como cristãos? Na própria legislação brasileira, há um preceito no artigo 5º contra a prática da eutanásia, pois o direito da vida é inviolável. No artigo 122 do Código Penal Brasileiro, diz que a eutanásia é tratada como crime. No entanto, tramita no Senado Federal uma lei para mudar essa perspectiva aqui no Brasil. Nas questões de ordem moral e bíblica também, a eutanásia é uma prática que viola o mandamento de Deus: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, a Bíblia trata isso como um pecado. A Bíblia trata isso como algo que não deve ser realizado. E aí nós podemos levantar a pergunta: a quem mais interessa a eutanásia? Ao paciente ou aos familiares? A quem mais interessa a eutanásia? Ao plano de saúde ou a família? A quem mais interessa a prática da eutanásia? As ações econômicas de uma herança de alguém que vai ser deixada para alguém, ou aquele que está passando pelo processo do vale da sombra e da morte em uma maca, em um leito de hospital? Quem pode decidir a morte de alguém? É essa questão que você pode levantar pensando sobre esse assunto também. Deus, ele tem um compromisso com a realização humana, ao mesmo tempo com a vida humana. Não é à toa que Deus ama os seres humanos, ao ponto de dar o seu próprio filho para nos resgatar. A mesma posição que a igreja tem contra o aborto é a mesma posição que a igreja apresenta contra a eutanásia. A Bíblia traz perspectivas para a gente que nós devemos acreditar no direito da vida. A única morte apresentada pela Bíblia como desejável pelo cristão deve ser a morte de acreditar na esperança do Senhor. Ou seja, como o próprio apóstolo Paulo disse,
Ele dizia que ele não temia a morte porque a sua esperança estava em Deus. Como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 22. Ele diz, olha, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, porque ele entendia que a sua esperança estava com o Senhor. Essa perspectiva traz para a gente tantas lições e eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda para ele ou para ela. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Por que defendem a eutanásia? Quais são os argumentos utilizados para a defesa da eutanásia? Existem alguns tipos de eutanásia, como já expliquei para você, vou voltar a explicar também. Existe a eutanásia ativa, que é realizada com alguns tipos de droga na veia do paciente, para que ele então tenha uma morte rápida. Esse tipo de eutanásia é estabelecido por lei em alguns países. E existe a eutanásia passiva, que é o desligamento dos aparelhos em um paciente que está passando por um processo terminal de saúde. Como nós cristãos nos posicionamos então diante da morte de alguém? Essa é a questão que você precisa levar para a sala de aula. Como cristãos, nós não podemos dizer que a morte de alguém, que a pena de morte para alguém tenha um respaldo bíblico. Mas entendemos que a autoridade legal de determinados países tem a responsabilidade sobre isso, onde essa autoridade legal age de forma legítima e competente. No caso, por exemplo, de países não cristãos, são condenados à pena de morte por causa da sua fé, onde esses países não seguem os princípios da palavra de Deus como nós aqui no Brasil seguimos. Contudo, a gente precisa ter em mente que as leis humanas são falhas. Tem dificuldades, tem erros no judiciário, onde alguns inocentes são levados à morte também por pena de morte, por perseguições políticas e religiosas. Nós precisamos entender como cristãos que nós vivemos no tempo da graça de Deus. E essa graça nos traz grandes ensinamentos. E essa graça nos demonstra que é um novo período. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos 6,14, essa visão de vida agora é apresentada, diferente das penas que eram aplicadas no Antigo Testamento. Vivemos sobre a lei civil do nosso país e não a lei civil de Israel no processo do Antigo Testamento. E se um país há essa permissão de forma legal e responsável, esse país é responsável por aquela atitude. No caso do Brasil, nós não temos ainda essa permissão. É por isso que nós nos posicionamos contra também. E a morte do culpado pela justiça não é o melhor caminho. Nós entendemos que a justiça tem a responsabilidade de tomar a escolha, de tomar a decisão de forma real, mas encontramos sempre a oportunidade do arrependimento, de alguém ter a oportunidade de começar de novo. Todavia, como já disse para você, é um assunto muito complexo, um assunto que traz aí diversas vertentes. No caso aí, por exemplo, de psicopatas, no caso de pessoas que não têm o amor de Deus, como é que isso é tratado? Então, há situações que nós não vamos encontrar respostas concretas. Todavia, como crentes em Jesus, a nossa posição é favorável à vida. Apresenta aí a ação do tópico 2 e vá agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Se eu estou ajudando você, deixa aí o teu likezinho também. O Criador da vida. Esse terceiro ponto nós vamos descobrir que Deus é responsável por criar a vida. Em Gênesis 1:1, nós descobrimos que Deus é aquele que trouxe a existência a todo o universo. Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas, toda a vida no universo também. Deus não criou somente a matéria, mas também criou os seres humanos, criou a vida. Como está escrito em Gênesis capítulo 1, do 21 ao 27, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27, dando a oportunidade do ser humano de aproveitar a vida. Em Colossenses 1:17, todas as coisas passaram a existir por causa de Deus. Em Deuteronômio 32:39, Deus é o sustentador da vida e traz essa vida para todos. Em Atos 17:25, respiramos e existimos por causa dele, a vontade é dele. Em 1 Samuel 2:6, ele é aquele que dá a vida para quem quer. E ele nos dá essa oportunidade também de vivermos.
Esse assunto que estamos trabalhando sobre a eutanásia traz aí diversas reflexões, mas nós como cristãos precisamos entender que o direito da vida é sagrado, a própria Bíblia fala sobre essa defesa da vida, o ser humano não pode ser morto de forma intencional. Êxodo 20:13, Salmo 139, do 13 ao 16, Deus dá essa oportunidade da vida para todos. 2 de Pedro 1:13, Deus valoriza a vida de cada ser humano. E ao longo da Bíblia Sagrada nós encontramos grandes verdades sobre a importância da restauração, sobre a importância da preservação da vida. Gente boa, eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical, que você seja um instrumento, tenha a sabedoria de Deus em passar esses conceitos para os teus alunos, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, mas antes de tudo, se ajudei você, deixa aí o teu comentário, deixa o likezinho, manda esse vídeo para alguém que você conheça. Ô, gente boa, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram também, lá nos stories. Eu vou ficar feliz se você fizer isso. Como eu estou fazendo em todas as nossas aulas, tem algumas dicas de leituras que eu quero trazer para você sobre esse assunto. Um texto que eu quero indicar para você é um texto muito interessante, Filosofia, Cosmovisão Cristã, sobre esse assunto da eutanásia que estamos trazendo para você hoje em sala de aula. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que será a lição de número 7, onde nós vamos estudar sobre as catástrofes naturais. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.